Mais uma vez agradeço o convite e neste momento era para ser o Dr. Pedro, a estar aqui, Pedro Silvério, mas dada uma situação ele teve que resolver e pediu-me para estar aqui. Desejo que eu consiga fielmente transmitir as informações. Vão ser extremamente sintéticas, ou seja, muitas vezes vão ser somente palavras, porque eu penso que a palavra encerra em si toda uma energia e uma informação que é importante. Não sei se alguns de vós conhecem, se estamos a falar de VIH, esta é a imagem eletrónica de um VIH. Aqui temos a membrana de um linfócito humano e aqui temos um vírus da imunodeficiência humana do tipo 2. Esta sessão foi um resultado conjunto de vários colaboradores que estiveram desde o início da sessão de ontem até agora a tirar as notas e conclusões para que agora pudessem ser apresentadas. Uma pequena introdução, somente para recordar que o termo SIDA surge em 1981. Em 1983 é feito o isolamento daquele vírus que eu vos mostrei ainda há pouco. E para reforçar também a presença aqui da professora Odete Ferreira, em 1986, uma equipa composta por François Clavel, o Dr. Kamal Mansinho, a professora Odete, o Dr. Champalimau e Luc Montagnier, que fizeram o isolamento do VIH, mas do tipo 2. Em Portugal, e faz todo o sentido reforçar os dados que existem em Portugal, portanto, dados de 31 de dezembro de 2011, são estes. Eu realmente fico muito agradecida pelo exemplo que toda esta equipa tem realizado aqui, nomeadamente seguir e concretizar uma ideia. Porque, tal como no livro da Alice do Outro Lado do Espelho, a rainha dizia-lhe que ela não tinha muita prática, porque ela dizia que ninguém podia acreditar em coisas impossíveis. As coisas impossíveis são realizáveis e materializáveis desde que não exista conflito e esta conferência é exatamente o exemplo disso. É possível e penso que hoje levamos dentro de nós a esperança de eliminar o estigma e a discriminação, colocar no ponto zero novas infecções, colocar no ponto zero mortes e conseguir 100% de cura. Ontem foram abordados diversos temas em diferentes sessões. No painel 1, podemos resumir como, portanto, os intervenientes temos a doutora Ana, a doutora Carapinha e a doutora Sónia Dias. E no resumo nós podemos dizer que há a necessidade de conseguir melhores dados, melhores sistemas de monitorização, ampliar a cobertura de programas e reduzir ou eliminar o diagnóstico tardio, principalmente em populações migrantes. Na sessão número 1, foi a intervenção de Jean-Pierre Geva-Zoni, é do ECDC, e como objetivo há que definir condições para implementar um sistema de monitorização direcionado a populações vulneráveis, sendo necessário também definir em Portugal e implementar essas mesmas monitorizações. O próximo passo será sempre o apoio na implementação de sistemas de vigilância comportamental relacionadas com a infecção ou outras infecções sexualmente transmissíveis, quer em Portugal, quer na Europa. No painel número 2, tivemos uma mesa recheada, onde foi abordado who, why, to whom and what,
Fez-se uma abordagem no sentido de haver a necessidade de rever a medicina baseada na evidência, aprender e apreender valores, preferências, promover a discussão entre pares, propor novas recomendações para chegar a um consenso, focalizar e intensificar esforços no sentido do apoio financeiro, aqui no sentido mais governamental, se não for possível então pedir apoio ao privado, ajudar pessoas em todos os sentidos e haver diálogo. Na sessão número 2, Karine reforçou a ideia de é necessário conhecer os dados epidemiológicos. Dados esses que devem ser transmitidos, porque a partir destes dados, se forem conhecidos, nós vamos saber responder com eficácia a todas estas questões que nos são colocadas. Harmonizar e monitorizar sistemas regionais e nacionais, fazer o diagnóstico precoce é imprescindível, seguir populações migrantes e aproveitar sempre todas as oportunidades que possam surgir. No painel número 3, bastante extenso, mas para resumir, há necessidade de aumentar programas de rastreio, simplificar e diversificar as estratégias de aconselhamento. A profilaxia de pré-exposição é necessário que seja informada de forma que os homens que têm sexo com homens ou trabalhadores do sexo possam ter esse acesso, saber quais são as diferenças e perceber se este projeto, este PrEP, se é realizável, se realmente é um projeto que é demonstrativo, quais os custos e como é que poderá ser monitorizada toda esta adesão. Em relação às comunidades de africanos negros, há necessidade de realmente realizar testes, não só indivíduos que estejam infectados com VIH, mas também com tuberculose. Na sessão número 3, o professor António Diniz mostra-nos o programa CIV Vida, que é informatizar a informação das pessoas infectadas com VIH, de forma a garantir o melhor tratamento, apoio e cuidados de saúde, fazer a implementação de novos modelos e monitorizar os mesmos, fazer um diagnóstico da infecção o mais precoce possível e não perdendo a oportunidade, e garantir a acessibilidade de medicamentos a todos. Na sessão número 4, o professor João Amado fala-nos um pouco do que é a lei, a legislação, de como de quais são os artigos do Código Civil que existem presentes em Portugal e de como nós poderíamos tentar perceber se podemos realmente mudar a legislação de forma que, se existir um contrato a nível de trabalhadores do sexo, um contrato esse que possa ser dignificado pela prestação de serviços, legitimado pelo seu exercício, reconhecendo e protegendo os direitos laborais de quem os exerce. No painel número 4, falou-se de Sex is Work, Selling Sex is My Choice, e, como tal, deve haver um enquadramento legal desta atividade. Deve haver a promoção do acesso universal aos cuidados de saúde, deve haver o desenvolvimento de uma coligação da sociedade civil com organizações governamentais e não governamentais e realmente a integração do peer education no contexto de equipas que possam estar intervenientes no sistema. Hoje, os temas realmente foram muito interessantes. No painel número 5, falou-se das recomendações internacionais, portanto, o International Labour Organization, nomeadamente do número 200, tendo como definição que o trabalho sexual
e aqui tem o erro ortográfico, faz parte, são pessoas que recebem dinheiro ou géneros em troca de serviços sexuais de uma forma que possa ser regular ou mesmo ocasional. E, portanto, há que fazer a realização de intervenções diretas e indiretas. Na sessão número 5, fez-se um estudo, ou fez-se a demonstração de estudo de cohort no Checkpoint LX, falou-se sobre direitos humanos, independência, e o trabalho sexual é realmente economia, portanto, é uma prestação de serviços, tem que ter esta conotação, faz parte da economia, e há que fazer recomendações para a alteração da lei do trabalho, tal como foi falado ontem, prevenir a violência, acabar com a discriminação e reforçar ações de sustentabilidade nacional. No sumário do painel número 6, mais uma vez a contribuição do Checkpoint Lisboa no sentido de contribuir para a detecção precoce e o conhecimento de epidemiologia. O SLAM é um estudo direcionado para homens que têm sexo com homens e que usam psicoestimulantes. O Checkpoint de Barcelona elaborou um protocolo com a Healthcare e na Grécia existe um projeto que alberga várias entidades no sentido de poder saber se havia chatrooms, se traz informação mais facilmente do que qualquer outra via. No grupo de trabalho de hoje, no primeiro grupo de trabalho, foi feita uma proposição. Vamos saber e estudar etapas de avaliação, comprometendo todos os interessados, descrevendo o programa ou projetos ou intervenção e focalizar o desenho dessa mesma avaliação. O grupo de trabalho número 2 foi abordado a monitorização e avaliação de abordagens de populações, portanto, no projeto pré-VIH. Como conclusões e recomendações, somente então palavras que considerei chave. Tomada de consciência, comprometimento, utilidade e identificação do risco, necessidade e sustentabilidade, observar, ouvir, informar, integração de todas as áreas do conhecimento, recolher e partilhar informação, agir. Agir como? Avaliar, registar, regulamentar, legislar, prevenir, investigar, diagnosticar, aconselhar, tratar, monitorizar, seguir, cuidar, continuar, comunicar, 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 confiar e acreditar no ser humano, porque, after all, it's all about people. E muito obrigada.